Hoje, a gente vai explorar uma ideia que, olha, desafia praticamente tudo o que nos ensinaram sobre planejamento. A tese é a seguinte: para a gente conseguir resultados extraordinários, a gente precisa de prazos que parecem impossíveis. Pode soar meio maluco, eu sei, mas faz muito mais sentido do que se imagina. Ok, vamos começar com essa frase aqui do Elon Musk. Se um prazo é longo, ele está errado. Forte, né? Isso vai contra, quase toda a sabedoria convencional sobre gestão de projetos. Mas, e se tiver uma verdade bem profunda por trás dessa ideia? Vamos investigar isso. E olha só, isso não é só uma filosofia de bilionário, não. Se liga nesses dados internos da Microsoft. Eles descobriram uma coisa chocante. Projetos com cronogramas longos não só acumulam um monte de tarefa e reunião desnecessária, como também têm uma taxa de conclusão no prazo, pasmem, 43% menor. Pois é, um prazo longo, na prática, acaba sendo um convite para a gente ir empurrando com a barriga. Já um prazo curto, bom, ele nos força a focar no que importa. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Qual é o princípio psicológico que faz isso funcionar? A resposta está numa força superpoderosa que todo mundo conhece, mas que talvez a gente não use de forma estratégica: o poder da urgência. E isso nos leva direto para a lei de Parkinson. É um conceito psicológico fundamental que basicamente diz que o trabalho se expande até preencher o tempo que a gente dá para ele. Sabe como é? Se tem uma semana para fazer uma tarefa que levaria um dia, é bem provável que ela leve a semana inteira. O prazo acaba ditando o nosso ritmo e a nossa eficiência. E a ciência moderna confirma isso, viu? Uma pesquisa do MIT descobriu uma coisa fascinante. Prazos artificialmente mais curtos podem aumentar as taxas de entrega de projetos em algo entre 25% e 40%. E o mais surpreendente, isso acontece sem prejudicar a qualidade. A lição aqui é clara: o segredo é intensidade, não é ter mais tempo no relógio. Então, por que isso acontece? Um estudo da Universidade de Illinois dá a resposta. Prazos mais curtos funcionam como um laser para nossa atenção. Eles forçam um foco super aguçado e eliminam as distrações sem dó nem piedade. E o resultado? Um desempenho muito superior. Simplesmente não sobra tempo para o que não é essencial. Certo, a teoria faz todo sentido, mas a prova de fogo mesmo está no mundo real. Vamos ver agora alguns exemplos incríveis de como essa ideia de comprimir o tempo gera resultados que parecem até mágica. Pensa na Amazon lá em 2018. A equipe interna achava que ia levar mais de 5 anos para mudar a entrega Prime de 2 dias para um dia só. A complexidade logística era absurda, mas o Jeff Bezos, bom, ele não estava muito interessado nesse cronograma. Ele chegou e disse: "Vamos fazer isso em um ano." Essa frase mudou tudo. Eles não alcançaram a meta apesar do prazo. Eles alcançaram por causa do prazo, que forçou uma inovação sem precedentes. Agora, vamos sair um pouco do mundo dos gigantes da tecnologia e ir para um exemplo que poderia ser o de qualquer um de nós. Conheça o Javier, um advogado com uma meta bem ousada: levar o escritório dele de 3 para 100 milhões de dólares em receita. O plano inicial dele, bem razoável, era de 10 anos. Mas aí, inspirado por esse princípio, ele tomou uma decisão radical: manter a mesma meta, só que comprimindo o tempo para apenas 3 anos. O impacto foi quase instantâneo e, sinceramente, impressionante. Nos primeiros 90 dias depois dessa mudança de mentalidade, a lucratividade do negócio dele disparou em 50% e a receita cresceu 30%. O que mudou? Basicamente tudo. O prazo agressivo forçou ele a enxergar e a corrigir coisas ineficientes que antes passavam batido, como simplificar o foco do escritório, trocar uma equipe de vendas fraca e contratar talentos de ponta. Histórias como a da Amazon e a do Xavier fazem a gente pensar: o que é que acontece na nossa mente para que um prazo menor gere um resultado maior? O mecanismo por trás disso é o que a gente pode chamar de elevar o piso. Elevar o piso significa o seguinte: definir uma meta futura tão agressiva que os padrões e as ações de hoje se tornam simplesmente inaceitáveis. Esse novo piso de exigência te força a operar num nível totalmente novo, e ele funciona como um filtro poderoso para todas as suas decisões no presente. O processo mental funciona mais ou menos assim. Primeiro, se impõe um prazo extremo. Isso, por sua vez, eleva o tal do piso de exigência. O que era bom antes agora não serve mais. Com esse novo padrão, a gente começa naturalmente a filtrar todo o ruído, tarefas, reuniões, processos que não levam a nada. E no fim, isso força a criação de um caminho totalmente novo, porque o antigo simplesmente não vai te levar ao destino a tempo. Tudo isso é fascinante, né? Mas a pergunta que não quer calar é: como a gente pega esse conceito e começa a usar hoje, na nossa vida, nos nossos negócios? Aqui está o teste de fogo para qualquer meta que a gente estabelece. A pergunta a se fazer é: este prazo me obriga a mudar minhas ações hoje? Se a resposta for não, o prazo provavelmente é confortável demais.
Uma meta de verdade não é algo que a gente começa a pensar lá na frente. Ela tem que transformar o presente, imediatamente. Agora, um esclarecimento muito importante para ninguém confundir as coisas. Isso não é um convite para o caos e para o estresse. Isso é só urgência mal interpretada, o que leva ao desespero. Um prazo extremo, quando usado do jeito certo, tem o efeito oposto. Ele gera foco e simplicidade. Ele não adiciona estresse, ele remove o ruído, forçando uma clareza brutal sobre o que é de fato essencial. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Dá uma olhada nos seus grandes planos. Qual meta que está aí, definida para os próximos 10 anos? É, na verdade, uma missão de 1 ano, só que disfarçada de plano de longo prazo. Pensa nisso. A resposta pode mudar tudo. Agradeço a companhia nesta análise.